paz lá na pequena igreja, em nome de Jesus. Obrigado. Podem tomar assento todos. E é bom louvar o Senhor, né? A gente fica com outro estado de espírito diferente, né? Porque a palavra de Deus, diz que Deus habita em meus louvores. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente crê, tem essa certeza que realmente Deus habita em meus louvores. E a confirmação é essa, né? Que com certeza, nesse momento, a maneira que nós chegamos aqui, a gente já está diferente, né? Quem já está sentindo algo diferente aqui? Amém? Esse é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder da fé que opera em nós, amém? Então, queria abrir a palavra lá em Hebreus 11, 1. A palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, hoje a gente vai estar refletindo um pouco sobre a fé. E eu trouxe aqui um comparativo para a gente entender melhor essa passagem de Hebreus, para a gente ter um entendimento mais sobre a fé no teu trabalho. Então, todos nós aqui temos um emprego, um trabalho, graças a Deus, todo mundo tem um trabalho aqui. E nós trabalhamos a nossa carga horária, o nosso dia, 22 dias por mês, 26 dias por mês, depende de cada um, mas nós temos o nosso trabalho, amém? Todo mundo tem um trabalho aqui? Amém? Se você não tem, Deus vai te dar um. Você crê nisso? Deus é poderoso. Agora uma pergunta: como que você sabe que no final do mês você vai receber seu salário? Pense nisso. Como é que você sabe que no final do mês você vai receber? Todo mundo recebe aqui, né? Sei que tem alguns talvez que tem algum problema com isso, né? Mas como que você sabe que vai receber? Você já pensou nisso? Provavelmente a gente não pensa nessas coisas. Por quê? Porque a gente sabe que vai receber, a gente vai ter a certeza, a gente tem a certeza que recebe, não é verdade? Mas você pode estar me pedindo: mas eu não. Eu chego no final do mês ali, eu não sei se recebo, se meu patrão vai pagar ou não vai pagar o meu salário. Aí vai de onde você depositou a tua vida, né? O teu trabalho, para quem você trabalha. Agora, se nós formos ver as empresas, tem muitas empresas sólidas aqui em Caçador, que você sabe, a partir do momento que você se emprega naquele lugar, você trabalha aqueles 22 dias, você vai receber, você não vê o dinheiro. Estão entendendo a questão da fé? Você não vê o dinheiro hoje, mas você vai ver no primeiro pagamento do teu irmão. Você trabalha tranquilo. Você sabe que você vai receber. Por quê? Porque você está num lugar sólido, você está numa empresa que tem palavra, numa empresa que tem respaldo, que você não precisa se preocupar. Não estou falando com conta, que a gente fica o mês inteiro trabalhando, preocupado com as contas que a gente faz. Então, esqueça as contas, né? Estou falando em relação ao salário. Por mais que você tenha conta, está preocupado ou não, o salário vem, você sabe disso. E se eu confio, se eu estou num lugar sólido, eu sei que eu vou receber meu salário. Eu sei que no final do mês eu posso receber, eu trabalho tranquilo, não é assim? Você faz o teu trabalho, você faz a tua parte, naquilo que foi selecionado para fazer, e no final do mês você vai receber. Então, a fé que nós lemos aqui em relação a Deus, em relação à palavra, é a mesma coisa. Nós temos a palavra de quem? A palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, mas o que Ele diz na sua palavra, Ele cumpre. E da mesma forma, a fé é assim que funciona. Porque da mesma maneira que você sabe que você vai receber o seu salário no final do mês, Deus também vai cumprir a sua palavra em relação a você. Agora, uma pergunta: por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Eu tenho a palavra, eu sei que ela diz aquilo, eu sei daquela promessa, mas não acontece. O que tem faltado na nossa vida? Tem faltado a fé, tem faltado eu crer na palavra daquele, do meu Senhor, do meu Salvador. Porque para a gente confiar realmente em Deus, a gente precisa ter uma fé consistente. Amém? Diga para o irmão: precisa ter uma fé consistente. Então, da mesma maneira que eu sei que o meu salário vai entrar lá no final do mês, na minha conta,
E meu conceito no meu trabalho, eu sei, a fé é isso aí em Deus. Eu sei que aquilo que está escrito na palavra de Deus vai acontecer, porque eu creio, eu sei disso, eu tenho essa certeza. Então isso é uma das coisas que a gente tem que ter no nosso coração. Mas por que não acontece? Por que a gente não tem essa fé? Tem um grande escritor, médico cristão, que ele é especialista em emoções. Ele diz assim: a fé não é a morte da razão, é o seu descanso. A fé é a razão descansando em Deus. Olha que tremendo. Então, quando eu tenho fé, não interessa, pode estar passando por lutas, tribulações, eu consigo descansar, porque eu tenho a certeza que por mais que a circunstância não me mostre, mas eu sei que lá na frente vai acontecer, porque está escrito isso, está escrito na palavra de Deus. E hoje, viu que nós cantamos várias canções que falam sobre fé. Muitas fé, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover, de novo eu creio em ti. A gente cantou isso, né? A gente canta, a gente se emociona, a gente fala para Deus, mas será que na prática, a gente, no nosso dia a dia, amanhã, a gente crê realmente nisso? A gente tem esse descanso? Da mesma forma que a gente canta, né? É tão bom, a gente sente a presença de Deus aqui, a gente louva, a gente sente aquela paz no nosso coração de Deus, vindo aqui o Espírito Santo nos consolando nessa noite. E essa é a mesma paz que Deus quer te dar no dia de amanhã. Só que nós precisamos da fé. Aqui diz, nem a tempestade, nem o vento forte vão roubar a minha fé que eu tenho em ti. O que tem roubado a nossa fé no nosso dia a dia? O que tem roubado a tua fé de crer em Deus? De nós cantamos a última canção, guarda a tua fé. De ter aquela outra canção que nós ia tirar, que já que a gente não conseguiu cantar lá, aquela, vai dar tudo certo. Sabe aquela lá? Vai dar tudo certo. Pois se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, não tem essa. Então não é uma coisa motivacional, da onde que vai dar certo. Só crer. Então diga para o irmão aí, vai dar tudo certo, irmão. As coisas vão dar certo. Diga para o irmão, só precisa botar a fé em ação. Amém? Precisamos botar a fé em ação. Porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. E todas as coisas, ela vem através da fé. Porque se eu não creio, não tenho fé que aquilo vai acontecer, nada acontece. Estão acompanhando? Tá, agora fé em que eu tenho? Como é que eu posso fazer que essa fé venha gerar no meu coração? Eu possa crer na própria fé. Em quem eu tenho que ter fé e por onde a fé vem? Isso aqui é importante a gente saber. Lá em Romanos 10, 17, a Bíblia diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir o quê? Então, vamos repetir de novo, a gente tem que memorizar as coisas para a gente continuar. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, o que eu preciso ouvir para ter fé? A primeira coisa, para minha fé ser aumentada, ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E aqui diz aqui que quem que é a palavra de Deus? Jesus. Jesus é o verbo vivo. Então, o mundo, tudo, eu e você e eu fomos criados através da palavra. Tudo foi criado através da palavra de Deus. Então, Jesus, ele veio à terra, o verbo vivo, que tinha as leis lá do Antigo Mandamento, veio à terra, se fez carne, para mostrar o quê? A palavra, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio mostrar um caminho, através do quê? Da palavra dele. Então, Jesus é a palavra, é o verbo vivo. Eu vou ler alguns versículos aqui que falam em relação à palavra de Deus, o quanto é importante a gente se deter na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aquele negócio, se eu estou no escuro, se eu tenho uma lanterninha, o que eu vou fazer? Eu vou trupicar? Não trupico. O que quer dizer? A palavra de Deus que quer a lâmpada para os meus pés, ela ilumina os meus pés, e quando eu caminho, eu vejo onde é que eu estou indo. Então, olha que tremendo o que a palavra é. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus.
é os conceitos da vida, é a cultura, talvez aquele conhecimento que a gente tem de alguma filosofia, alguma coisa. Não, o que é verdade é a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é escudo, é proteção. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Vão guardando aí. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Tudo é palavra. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Olha que tremendo nisso. O que a palavra é? Para que servia antigamente os escudos? Né? Para proteger das flechas, do ataque do inimigo. Olha o que diz a palavra de Deus, ela é comprovadamente pura, e é um escudo para quem nela se refugia. Em quem que nós temos nos refugiado na nossa vida? Em filosofia, em achismo, sufisma, na cultura do que as pessoas vivem no mundo. Do que a gente tem realmente se protegido? A gente tem que ficar protegido, se refugiado aonde? Aonde? Palavra, podem dizer, irmãos. Hoje, tudo que eu pedir hoje tem que falar palavra, que a palavra tem que estar na nossa boca. A palavra de Deus, que é através dela que a gente vem a fé em nossas vidas. Amém? Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Então, tudo que Jesus diz, ali quando ele veio em terra, ali no Novo Testamento, quando a gente vê os conselhos, o caminho de Jesus, que Jesus é um caminho, ele não é uma religião, primeiramente, né? Que a gente fala tanto de religião, religião ciclano, mas Jesus, o que ele é? Um caminho. Então eu posso estar aqui dentro dessa igreja, sendo onde for, se eu não estiver no caminho, nessa palavra, eu estou fora. Eu estou fora. E a palavra de Deus, ele diz que são espírito e vida. A palavra de Deus tem vida. E quando o Senhor fala, quando a palavra dele é declarada, tudo muda. Você sabia? As coisas mudam. Não tem como a palavra de Deus se manifesta e as coisas não mudarem. Na minha vida, por exemplo, há 20 anos atrás, quando comecei a ter a palavra de Deus no meu coração, colocar isso no meu coração, as coisas começaram a mudar. De dentro para fora. O nosso fio nuclear aqui é de dentro para fora. A nossa mudança tem que estar onde? É de dentro para fora. E a palavra faz isso. A gente vai estar vendo mais para frente. Então, a Bíblia, ela não é somente um manual de doutrina, de regras e leis, ali que a gente pensa. A Bíblia é, nossa, é o estraga prazer, né? Às vezes a pessoa pensa, de todo mundo. Não é. A Bíblia, ela tem poder. Jesus diz que a Bíblia é espírito e vida. Então, muitas coisas acontecem através da palavra de Deus. Você crê nisso? Então, olhe só o quanto de coisa que talvez hoje a gente vai ler algumas coisas que você vai repetir comigo, talvez esteja passando e lutando com uma dessas coisas aqui. E o que vai fazer uma dessas coisas aqui que a gente vai estar falando aqui, talvez se identifique com você se livrar e vai te dar vida através disso aí, é a palavra de Deus. Olha que tremendo isso. Você crê nisso? Então, repita assim comigo: a palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias. Esse aqui é importante. Transmite, diga, a alegria. Isso é maravilhoso, né? O que a palavra faz? Transmite alegria. Quando a gente vive triste, desgarrado, o que a palavra faz? Ela transmite alegria. A palavra de Deus diz que até a tristeza, na presença de Deus, salta de alegria. Então a palavra gera isso é uma realidade. Às vezes pode passar por uma situação difícil, pode estar ali, mas a palavra ela traz essa alegria, é algo que vem de dentro para fora. É inexplicável, porque é vida. Continua repetindo assim comigo. Supera a adversidade. Derrota a tentação.
né, a gente tem um inimigo que luta todo dia nos tentando para a gente pecar, para a gente se afastar do Senhor, né, para a gente vir perder a nossa fé. Mas através da palavra de Deus, ela derrota a tentação. Inspira a esperança. Libera poder. Isso aqui é importante, ó, esclarece a mente. Cria coisas. E aqui o mais importante, irmãos, todas essas coisas que nós lemos aqui são coisas que a própria palavra faz na nossa vida terrena aqui. Agora, o mais importante das nossas vidas é isso aqui, quero que você repita comigo. Nos garante um futuro eterno. Amém? A palavra de Deus nos garante a eternidade. Que é esse que é o nosso propósito. Deus ama tanto a gente que todo esse sofrimento que a gente tem na nossa vida, Ele quer nos livrar, Ele quer que nós sejamos leves. Pois a palavra de Deus, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, não é pesado. E Deus quer fazer isso em nossas vidas, porque Ele tem um propósito do futuro. Nós como filhos eternos. Então, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E vendo tudo isso, irmãos, que a palavra na nossa vida a gente tem que ter uma coisa no nosso coração: não posso viver sem ela. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. É impossível, irmãos. Depois de tudo isso que a palavra de Deus faz em nossas vidas, tudo isso que ela transmite, a gente não pode viver sem a palavra. Jó, na época mais ruim dele, passando todos os problemas, tribulação que ele estava passando, a maioria conhece a história de Jó, ele diz assim: dei mais valor à tua palavra do que o meu pão de cada dia. Porque se ele fosse dar valor para aquilo que ele comia, para se sustentar, ele não ia vencer. Não ia chegar até o final, mas ele tinha uma fé em Deus. Não interessa, estou aqui, perdi tudo, perdi meus filhos, estou aqui nessa doença raspando a chaga com isso aqui, mas eu ainda creio que Deus pode mudar a circunstância. Olha que tremendo. Mas como, isso é bonito a gente falar aqui, a gente pregar, a gente sabe. Talvez tudo isso que eu estou falando aqui, a maioria sabe, entende. Não, eu sei disso, eu entendo. Eu sei da palavra, eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas como que a gente consegue colocar isso em prática? Como que eu posso fazer com que essa fé aí que a gente está falando aqui, ela venha ser gerada no meu coração? Como posso fazer que essa palavra me transforme a esse ponto? Primeira coisa que eu quero falar aqui, eu quero falar 3 coisas que eu quero falar, que precisamos fazer para usarmos a nossa fé e tomar posse das promessas de Deus, da palavra de Deus. A primeira coisa, nós precisamos permanecer na palavra. Então, nós somos chamados para permanecer. Então, isso é uma das coisas mais difíceis. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, então serão verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quantos já ouviram: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, se a gente permanecer, Jesus nos chama para permanecer. Nos chama para somente vir na igreja e criar um compromisso. Será que é permanecer na palavra? Ou é bater um ponto de rotina, um compromisso? Lá em João 15, Jesus fala que Ele é a videira. E Jesus nos chama para permanecer. Aquele que permanece na videira dá muito fruto no Senhor. Então, uma das coisas mais difíceis na nossa vida que a gente tem que lutar é permanecer. Porque para começar a gente começa bem. Pode ver, tudo a gente começa bem na vida. Várias coisas, pode ser um curso, o que for, né? Mas o permanecer que é difícil. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender para mim tomar posse dessa fé, e ter essa fé e Deus fazer essa transformação na minha vida, eu preciso permanecer dentro da palavra de Deus. Outra coisa, eu preciso ter fé para aceitar a sua autoridade. Autoridade do quê? Da palavra de Deus. Então, não importa o que o mundo pensa, o que as pessoas estão falando lá fora, o que as pessoas estão fazendo. Então, eu preciso aceitar a autoridade que a Bíblia tem, que a palavra dele tem. Então, se a palavra de Deus diz isso, é isso e deu.
Uma pergunta: você tem aceitado a palavra de Deus na tua vida? Ou aceita algumas coisas, outras coisas não? Porque não adianta. A gente precisa aceitar na totalidade a Bíblia, a palavra de Deus. Então, uma coisa aceitar, outra coisa não, isso não gera fé no nosso coração. Então, é necessário a gente aceitar. Preciso assimilar a palavra de Deus. O que é assimilar a palavra de Deus? Meditar na palavra de Deus. Então, primeiro, questão de assimilar, né? Hoje vocês estão aqui ouvindo uma palavra. Amém? Então, você está ouvindo uma palavra aqui. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer para assimilar é aceitar aquilo que eu estou ouvindo. Você tem aceitado aquilo que você tem ouvido aqui dos pastores sobre a palavra de Deus? Então, eu recebo a palavra de Deus. Muitas vezes, nós temos dois tipos de ouvido, né? Não, eu estou recebendo a palavra, eu estou ouvindo aqui. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas o principal, a gente ouvir a palavra, a gente ouve. Mas quando a gente recebe a palavra, a gente tem que receber ela dentro do nosso coração. Né? Como é que tem sido o teu coração em relação à palavra de Deus? Você tem recebido a palavra de Deus? Ou você só tem sido um ouvinte? Né? Domingo após domingo, ano após ano, eu venho aqui, eu ouço, eu acho muito bonita a palavra. As pregações do pastor Alex, nossa, são uma bênção, são profundas, são edificantes, é tão gostoso de ouvir. É maravilhoso, mas a aceitação, se tem aceitado a palavra de Deus dentro do teu coração. E é tão interessante que Jesus fala uma parábola do semeador, que a palavra de Deus é uma semente, e o nosso coração, nós temos um inimigo que tem várias estratégias para não deixar essa palavra brotar dentro do nosso coração. Ele vem e quer arrancar, muitas vezes, as coisas, cuidado dessa vida. A gente vem aqui, a gente ouve uma palavra, está tão boa, como é bom, olha, é bom ter fé, é maravilhoso sentir a presença de Deus, mas chega amanhã, tem os cuidados da vida, esse mundo, as coisas de lá, né, e a gente se perde. A gente não deixa a palavra entrar no coração, né, ela já é arrancada, ela fica em meio aos espinhos. Né, ou geralmente a gente já sai daqui, já veio o inimigo ali, antes dela ser brotada, ela já é arrancada de nós, a palavra. Olha como é sério isso. E eu estava falando, hoje de manhã, antigamente, eu me lembro quando eu vinha, às vezes quando eu tinha alguma resistência, algumas coisas da palavra de Deus, eu vinha no caminho da igreja, orando e falando, falando com Deus, ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro, pela fé, Senhor, que o meu coração é uma terra boa. Eu declaro pela fé, Senhor, né, que eu não vou chegar lá, ouvir a palavra que eu ouvi, ela não vai ser arrancada. Né, porque muitas vezes a gente está aqui ouvindo o negócio, e o inimigo está já arrancando de nós. Não é dessa maneira, não é bem assim. Olha como é sério isso. Muitas vezes dentro que a gente está aqui, o inimigo já está tirando, arrancando essa palavra de dentro de nós. E eu vinha declarando, não, eu creio, Deus. E o que é fé? Eu sei que a minha mente está dessa maneira. Né? Eu não creio muito, mas pelos olhos da fé, a fé é isso, eu creio que vou chegar lá. E eu declaro que o meu coração é uma terra boa, que a palavra de hoje ela vai brotar dentro de mim, ela vai vir, ela vai germinar, porque é necessário para que eu tenha vida. A única maneira de a palavra gerar vida dentro do meu coração é que o meu coração seja uma terra boa. Então, tire isso da tua cabeça. Não, eu sou duro de coração mesmo. Não declare mais isso para a tua vida. Diga assim comigo, o meu coração é uma terra boa. É uma terra boa. Não interessa que os outros dizem, não, você é um cara duro. Não, você não tem jeito. Né? Você só se preocupa, não. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, que o meu coração é uma terra boa. E a palavra que eu vou ouvir hoje, ela vai brotar dentro do meu coração, ela vai germinar. Olha o quão importante a palavra de Deus é, a gente precisa aceitar ela. Porque se eu não aceito, a fé é o quê? Interrompida. Porque a gente quer muita coisa, né? A gente quer mudança, a gente quer transformação na nossa vida, mas a gente tem que entender que existem alguns princípios da permanência, da autoridade da palavra que ela tem que ter, ela é autoridade.
Se está escrito isso, deu, o resto é resto. Eu preciso assimilar isso. Meditar. A Bíblia diz que diz assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente está perdido, não sabe de nada, fazendo um monte de coisa errada, porque a gente não tem o conhecimento. E a Bíblia diz que a gente precisa meditar na palavra. A gente leu aquele salmo ali de Davi, né? Medito na tua palavra de dia e de noite para não pecar contra ti. Então, isso é uma das coisas de assimilar a palavra, a gente precisa estar meditando. Como é que eu vou saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu vou saber como que eu tenho que me comportar no meu trabalho, como que eu tenho que tratar minha esposa, em relação à educação dos meus filhos, em relação a tudo na vida, como é que eu sei? É pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem tudo. E é o que a gente leu ali, que ela é a verdade. E quando a gente tem esse coração de assimilar, não, eu quero isso aí, eu quero essa palavra mesmo de Deus, essa palavra que libera poder, essa palavra que gera vida. Quando a gente aceita isso no coração, tudo que a gente vai lendo e recebendo aqui, a gente é liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas isso só acontece para quem tem um coração que aceita. Então, às vezes pode lutar, não conheço, não consigo me libertar disso, não consigo romper disso daí. Por que será? Porque não aceita a palavra no coração. E nós precisamos meditar, saber qual que é a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos de fé. Lá em Tiago 1,25, a palavra de Deus diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, que observa atentamente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vem num culto, então a gente vem aqui, é trazido uma palavra, a gente observa atentamente, né? A gente pega, lê atentamente, a gente tem as células, né? Tem o compartilhamento lá, que a gente traz a mesma palavra de domingo lá na célula, a gente compartilha as lutas, compartilha sobre aquela palavra. O que é isso? É isso aqui que a gente está falando. Isso aqui é para gerar fé nos nossos corações. Ah, não, mas a célula não é ruim. Por que eu preciso ir na célula? Porque ali a célula é um gerador de fé. É onde ali, aqui vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Lá não, lá a gente compartilha. A gente tem a experiência, aquilo lá que o pastor falou, essa semana, a hora que foi acontecer isso, eu fiz aquilo ali, gerou fé. Você fez isso? Eu tive a mesma, aconteceu comigo, só que eu não tive esse entendimento, vou fazer igual, olha que tremendo que é. Vida na vida, célula é isso, quando a gente participa. Observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, a gente começa a ser livre, quando a gente tem a palavra de Deus. E ainda continua, e persevera na prática dessa lei. O que está falando aqui? Perseverar, faz em relação com o que? Permanecer. Então, nós precisamos perseverar na prática, porque a gente é um muito bom ouvinte, mas quando a gente começa um pouco na prática, muitas vezes nós não perseveramos, já desistimos, porque é fácil, não é fácil. Agora, eu digo uma coisa, é difícil? Também não. Se você está na fé, tem a palavra ali, aquilo que nós vimos lá, a palavra gerada no teu coração, você está com a fé, não é difícil, é mais fácil ainda. É difícil quando você não tem fé, daí é dureza. Mas quando você está com esse espírito de fé, aquilo que nós vimos pregado aqui, né, esses últimos meses, né, os pastores estão falando sobre incubar a quarta dimensão, que é a oração, gerar as coisas na fé. Quando a gente começa a gerar na quarta dimensão as coisas, nada segura, não é difícil, né? Vem as lutas ali, o que fala a palavra? Na tristeza, até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Então, na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Olha que interessante, né? Então, eu começo o versículo, a gente tem que observar a lei perfeita que traz a liberdade. De que eu vou fazer depois que eu estou aqui no culto? A partir da manhã, eu vou perseverar na prática dela. Amém? É um caminho. Praticando o quê? Não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Então, o que eu preciso praticar amanhã sobre a fé? Aquilo que a gente tem ouvido hoje, sobre a palavra de Deus. Aí veio o resultado. Olha só como as coisas O resultado é esse, olha que tremendo. Será feliz naquilo o que fizer.
Agora eu vou ler inteiro para vocês. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que tremendo. Então amanhã eu acordo, geralmente, segunda-feira, começo a reclamar que é segunda-feira. Ou saio daqui de noite já sabendo que é segunda-feira. Vai fazer almoço reclamando, né? Vai cuidar dos filhos reclamando, vai para o trabalho reclamando, tudo reclama, sabe? Mas quando a gente está na palavra, o que diz aqui? Qual que é o resultado? Tudo que você fizer, você vai ser feliz. Olha a promessa, irmãos. Por que muita gente está sempre lá naquela reclamação de tudo, nada, tudo é infeliz? Porque estamos fora, é fé. Você viu que tremenda a promessa de Deus? Ouça, então ouça aquilo que você está ouvindo hoje, comece a praticar amanhã, diz que você vai ser feliz em tudo. É na segunda, é na sexta, é no sábado, é no domingo, não interessa que é segunda-feira. Amanhã você vai, glória a Deus, hoje é segunda, hoje começa o meu dia de trabalho, né? A minha labuta, o meu trabalho, onde eu trago o sustento da minha casa. Né? O trabalho é uma bênção, irmãos de Deus. Estão entendendo? Olha só, tudo que nós fizermos, a gente vai ser feliz. Então vai acabar a tristeza. Se você não gosta de fazer almoço, vai fazer feliz. Uma das coisas que eu menos gostava e mais adoro hoje é lavar louça. Eu lavo louça tão feliz, eu odiava lavar louça. A partir do momento que eu ministrei no meu coração, hoje lá na minha casa ninguém se mete. A Gabi sabe, né? Eu falo, não, na louça aqui é a minha jurisdição, ninguém se mete aqui na minha louça. Que eu gosto de lavar, eu curto lavar a louça, né? E quando a gente faz as coisas com alegria, a gente sabe também, né? A Vi chega às vezes lá de manhã e fala, olha, a louça não, deixa que eu lavo a louça, por quê? Então tudo que a gente faz com alegria, porque a gente está vivendo na palavra, na prática da palavra de Deus. Estão entendendo? Então precisa muita fé para chegar nesse resultado. E é a felicidade. Então a palavra, o que ela faz? Ela libera poder, ela esclarece a mente, né? Olha que tremendo, não tá? Quantos aqui estão com a mente sendo esclarecida nessa noite? Por causa do quê? É por causa de mim? É por causa da palavra. A palavra de Deus é viva. Pode vir uma criança aqui, ler o meu esboço e falar, vai fazer o mesmo efeito. Porque é o Espírito Santo que está aqui, que faz o efeito na nossa vida. Então ela cria as coisas, ela vai criar as coisas. Então hoje, nós vamos fazer uma coisa, quero chamar o pessoal da música aqui já, né? Então nós vamos para a prática já, não vamos ficar muito de fala, né? Porque é importante a gente colocar em prática aquilo que Deus, né, falou no nosso coração aqui, e botar em prática já a nossa fé, pedir para Deus nessa noite, para que Deus venha gerar fé no nosso coração, né? Então nessa noite, nesse momento aqui, que o pessoal começar a tocar aqui, você vai começar a orar e buscar a Deus, né? Tudo aquilo que a gente leu aqui sobre aquilo que Deus tem falado, a dificuldade que você tem na tua vida. Qual que é a dificuldade? Qual que é o problema que você tem na tua vida, que você tem tido na tua vida? O que você precisa? Se você tiver fé, pedir para Deus, Ele vai dar. Ele dá. Você crê nisso? Deus dá. Então, se você, já nesse momento aqui, essa palavra, né, ela teve uma mudança na tua mente, gerou fé no teu coração, então, experimente, faça a prova de Deus. Peça para Ele nessa noite. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Aleluia, Deus está aqui neste lugar. Então, qual é a tua necessidade? Né? Feche seus olhos nesse momento, comece a falar com Deus. Né? Qual é a tua necessidade na tua vida? O que você necessita? O que você precisa? Você precisa de um milagre? Vai falando com o Senhor nessa noite, vai falando com Deus. Peça a Ele aquilo que você precisa. Você precisa de uma cura? Você precisa de uma cura na tua alma, das feridas do passado? Você precisa de uma libertação de pecado? Peça a Deus. Libertação de um vício? Você precisa ter uma mudança de caráter? Você precisa ter alegria, mais alegria na tua vida, no teu lar, no teu casamento, mais contentamento? Comece a pedir a Deus. Você precisa
superar as adversidades, que sempre você desiste, desanima, peça a Deus para te dar força, vencer as tentações, perdeu a esperança de vida, vontade de viver, peça para Deus vida, peça esperança. A palavra de Deus diz: peçam e lhes será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então nessa noite busque, peça a Ele, Ele quer que você peça, comece a pedir, comece a buscar, comece a pedir. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se nós cremos, sabemos que Ele nos ouve. Em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então Deus está aqui nesse lugar. Peça a Ele o que você precisa, o que necessita, e Ele vai fazer, porque Ele está aqui. Se aproxime de Deus. Tenha essa experiência com Deus nessa noite, porque a palavra de Deus, ela libera esse poder. Comece a pedir, falar com Deus nessa noite, em nome de Jesus.